porque o meu filho adolescente não concorda com nada daquilo que eu digo, que eu proponho, com as minhas opiniões. Vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse desafio que é ser mãe, pai e educador de adolescentes. Meu nome é Roberta Rio, sou psicóloga, tenho 4 filhos e estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre a adolescência, sobre o não concordar e não escutar do adolescente para nós adultos, pais e responsáveis. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu comentário, de ativar o sininho para que a gente fique sempre conectados. Então, se a gente pensar na adolescência, a primeira coisa que a gente tem que ter muita clareza é que é sim uma fase de desafios, né? Desafios para aquela criança que de repente não se reconhece mais no seu próprio corpo, que não se reconhece mais ali naquela família, sim, porque de repente nada daquela família faz sentido, a religião não faz sentido, os encontros familiares, os amigos que de infância geralmente já começam a se afastar, eles começam a buscar novos valores. É como se de alguma maneira eles precisam se descolar dessa família para encontrar sua própria identidade. E eles precisam negar esses valores familiares. Então eles começam a dizer: não acredito mais nisso, não gosto mais disso. Poxa, eu recebo os pais aqui às vezes tão angustiados. Nossa, o fulano adorava, por exemplo, ir para a igreja. Ele adorava compartilhar com a gente, adorava fazer isso e aquilo, fazer reuniões familiares. Hoje ele não quer mais, não gosta mais, não quer mais estar conosco. O que é que está acontecendo? Né? E aí a gente precisa assim cuidar, investigar, verificar o que esse adolescente está sentindo. Mas é importante a gente lembrar que de alguma maneira ele vai precisar sim negar esses valores, essa família, para que ele encontre a sua própria identidade. A única preocupação, mas assim, uma das minhas preocupações nesse momento é: eu nego a minha família, nego esses valores, essas crenças, mas eu preciso me juntar a alguém, né? E aí eu vou me juntar a alguns grupos. Que grupos são esses que eu vou escolher? E aí esses adolescentes, eles precisam estar fortalecidos para fazer boas escolhas, porque as escolhas são deles. E aí a gente se preocupa com droga, com álcool, automutilação. Que grupos são esses que eu vou me identificar nesse momento, já que aquilo que fazia sentido enquanto família, enquanto valor familiar, já não faz mais e eu preciso de um grupo diferente, entende? Então isso é algo para nós pais e nós profissionais ficarmos muitíssimos atentos a que grupos eles vão se juntar e quais os perigos disso. Por isso é tão importante, né, gente? Já falei para vocês da gente deixar que os nossos filhos aprendam a fazer boas escolhas. Por isso é tão importante eles terem uma autoestima fortalecida, uma autoimagem, porque ali naquele momento, se tiver algo que eles acham que é perigoso, eles vão dizer: opa, não. Eu não preciso aceitar tudo desse grupo para me sentir amado, porque eu tenho autoestima, eu me sinto bem e aí eu tenho algum fortalecimento ali para suportar esse momento, entende? Isso é muito difícil e a gente precisa cuidar para que não aconteça. Como então, né? Já que esse adolescente ele se distancia dessa família, então o que a gente faz, Roberta? A gente deixa ele lá no canto dele, isolado, às vezes só no videogame, só no quarto. Quantos adolescentes eu recebo que assim ficam só no quarto, passam o dia sem trocar uma palavra com o pai, com a mãe, inclusive agora na pandemia que tá todo mundo dentro de casa, né? Ou estava pelo menos um tempo maior. E esses pais não veem esse adolescente. Como então que a gente faz para se conectar? Uma das coisas que os adolescentes mais me reclamam é: eles não me ouvem, eles não me entendem. Nada que eu falo tem sentido, tudo eles acham que é bobagem. Eles, leia-se pais, né? Leia-se adultos. Como é que eu faço então para me conectar? A gente precisa diminuir o nosso julgamento
e ativar a nossa escuta ativa. Eu julgo menos e ativo a minha escuta ativa. Gente, essa é uma dica de ouro para todo e qualquer relacionamento. Estou falando hoje especificamente de adolescente, mas para todo relacionamento, com a criança, com o marido, no trabalho, julgo menos e escuto mais. Isso faz toda a diferença. E aí eu começo a olhar para o meu adolescente como alguém sim que tem opiniões e que naquele momento a opinião dele muito provável é diferente da minha. Né? Talvez ele não ache que o estudo seja tão importante, por isso ele não está assistindo aquela aula online que, enfim, tá um caos, né, gente? Mas eu preciso ouvir o incômodo dele, que ele tá achando chato, que ele tá com saudade dos colegas de forma presencial, e a gente ouve isso. Não significa ouvir, tem uma diferença entre ouvir e concordar. Ouvir é diferente de concordar. Vou até fazer um vídeo sobre isso. Ouvir é estar disposto a escutar o que a pessoa está falando. Tá, tudo bem, estou entendendo o que você está falando. Não significa que eu concorde, né? Mas eu entendo, eu acolho, eu imagino que para você pode estar sendo difícil, mesmo que para mim, enquanto adulto, não esteja. Então, estar ali disposto e disposta a ouvir o que o meu adolescente tem a dizer, gente, isso já vai gerar uma conexão enorme. E se eu estou julgando menos, mais ainda, porque a gente fica num papel, eu falo que é um papel de checar, né? De checklist. Estudou, tomou banho, arrumou o quarto, guardou a roupa, nananã, a prova, como foi isso? E só. Isso não é conexão, gente. Checar tarefas não é conexão. E os nossos adolescentes estão precisando de conexão. Então a gente precisa sair desse papel de cheque, né? Ou não ficar apenas nesse papel, que ele é importante também, mas de conexão mesmo, de sentar e conversar bobagem, né? De conversar fiado mesmo, de rir de alguma coisa, de escutar as histórias que eles têm para contar. Se vocês sentarem e se disponibilizarem, vocês vão ouvir histórias incríveis dos amigos, dos colegas e de outros adolescentes que eles vão trazendo pra gente. Isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa que a gente precisa fazer é se aproximar do mundo deles. O fulaninho gosta de ver aquele youtuber que eu odeio, nananã. Você tem como proibir e ter certeza que ele não vai ver? Muito provavelmente não, porque a gente não tá 24 horas com eles e eles vão dar um jeitinho. Então, se aproxime do mundo deles. Fulano, você quer saber sobre isso? Sente aqui então, vamos ver juntos. Eu me lembro de uma mãe que a filha, né, era muito novinha ainda, tinha 10 anos, mas tinha uma sexualidade bem aflorada e queria ver uma série, não me recordo nesse momento o nome, que tinha muitas cenas de sexo e tal. E aí essa mãe veio comigo muito angustiada, e fulana tá vendo escondido, não é pra idade, o que eu faço? Ela tentei de todas as formas cercar, não consegui. Sente com ele e pergunte, você quer falar sobre sexo? Vamos conversar então sobre isso, né? Vamos ver junto essa série. E a criança ficou um pouco constrangida de ver com a mãe, mas elas viram algumas cenas e depois passou. Mas elas conseguiram, na verdade, o que ela queria era conversar sobre isso. O que ela queria não, o que ela precisava, e nem sabia verbalizar que queria isso. Ela precisava conversar sobre isso. Ela tinha muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? Enfim, é isso, a gente precisa se aproximar. Sente aqui, vamos ver juntos então. Aprenda o jogo do videogame, né? Enfim, faça coisas com ele, se aproxime, conheça, assista o filme, assista uma série, um capítulo, mesmo que a gente... Rebeca, não tem como assistir aquelas séries longuíssimas, né? Não tenho como, não tenho saco, não tô afim. Ok, mas assista um capítulo, sabe? Se disponha a entender um pouquinho. Chame eles, se eles já são adolescentes, para ver uma série do seu interesse. Olha, vem aqui fulano, sente aqui comigo, vamos ver essa série, vamos conversar sobre... que eu gosto. Então a gente se aproxima do mundo deles e ao mesmo tempo traz eles para perto da gente, para o mundo da gente. Façam perguntas, gente, façam perguntas, peçam opinião, né? Por exemplo, filho, eu tô pensando, sei lá, da gente ir ao cinema, o que você acha?
Qual filme a gente pode escolher quando a gente voltar, né, gente, pro cinema? Qual filme a gente escolhe? Ou, filho, a gente vai assistir um filme aqui em casa. O que você sugere? O que você acha? O que você quer comer? Sabe? Façam perguntas. Isso gera neles uma sensação de que a gente está se importando com eles, de que a opinião deles é importante. Porque é isso que eles têm lá fora, né? A opinião deles é valorizada ali naquele grupo. E às vezes em casa a gente está cansado, está estressado, tem tanta coisa para fazer que a gente fica aqui nessa posição de autoridade como se a opinião deles não fosse importante. E é importante, a gente precisa chamá-los para perto de nós, para que eles também ouçam a nossa opinião e a gente ouça a dele. Então, às vezes a gente fica nesse lugar de que meu filho não aceita nada do que eu falo, mas eu também não aceito nada do que ele fala. Nada tem valor, ou eu não dou importância nenhuma ao que ele diz. Então isso faz muita diferença. Ouçam com atenção. Gente, outra coisa que eles me reclamam é assim, meu pai, minha mãe, eu vou falar com ela tá no celular o tempo todo. Pelo amor de Deus, guardem os celulares quando vocês forem conversar com as crianças e com os adolescentes. Olhem para eles, deem atenção, porque eles sabem que naquele momento que você tá com o celular, você não tá prestando atenção neles. Ah, Roberta, mas eu tô respondendo. Termine de responder. Se é algo importante, peça. Me dá 5 minutos, filho. Eu vou só responder isso aqui. A gente já vai sentar para conversar. Exercitem o olho no olho. Sentem, escutem, conversem, se disponham. Roberta, eu não tenho todo esse tempo do mundo. Meia hora, gente, que a gente tira. 1 hora para dar uma atenção especial faz toda a diferença. Um dia tem 24 horas. Sim, a gente consegue. Basta que a gente se disponha, escolha um momento ali que vai fazer muita diferença. A última dica, o último ponto que eu quero ressaltar aqui dessa situação dos adolescentes, dessa fase tão desafiadora é: precisamos sim ser autoridade, precisamos sim ser referência, mas precisamos também ser alguém que eles podem confiar. Como assim? Eu sou alguém que não vou ficar dando só bronca, que ele sabe. Adolescente saiu, confusão com amigos, um amigo passou mal, deu um problemão lá na rua. Para quem é que ele vai ligar? Será que o seu filho vai lembrar de ligar para você se ele tiver um problema? Ou ele vai pensar, Deus me livre, se eu ligar para minha mãe o mundo caiu, ela vai brigar, ela vai me xingar, vai me bater, vai me botar de castigo, vai fazer um escândalo. Então a gente precisa ser alguém que eles podem confiar. Eles vão sim ter problemas, eles vão sim enfrentar situações desafiadoras, escolhas difíceis nesse mundo cheio de ofertas e cheio de ofertas destrutivas e perigosas. Então precisamos ser esse adulto que é autoridade, mas é que também é alguém que se pode confiar. Ah, então eu não posso dar bronca, saiu, bebeu, encheu a cara, entrou em coma, eu não posso dar bronca. Não é isso. Ele vai se lembrar de ligar para você, você vai lá, você vai atender, você vai cuidar e você vai te chamar para conversar sobre o que aconteceu, sobre as consequências. Sabe, a gente precisa diminuir esse escândalo, essa gritaria e tentar cuidar de outra maneira, porque a gente já viu que dessa maneira não adianta. Nós não teremos bons resultados. De outra forma, eles vão apenas querer esconder de nós. Então a gente precisa muito cultivar isso, essa confiança. A gente não vai ser amigo, parceiro, né? No sentido de que a gente vai sair da nossa posição de autoridade. A gente vai continuar sendo autoridade, referência, mas vai ser também alguém que ele pode confiar. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito conteúdo, né, de qualidade. Compartilhem com outras pessoas que possam vir a ser beneficiadas. Um beijo, fiquem com Deus.